Lá vamos nós outra vez. Sinceramente, eu nem sei como é que hei de começar este vídeo. Neste momento só me apetece dizer duas coisas. Está um calor do caralho e que bela confusão em que o Porto está metido. Mais uma. Eu há uns tempos pensei, ok, com as eleições finalmente acabou a instabilidade no clube e embora os próximos tempos não se avizinhassem fáceis, iríamos todos remar para o mesmo lado. Mas não! Bruno, que ideia a tua? Tu estás a falar do Futebol Clube do Porto em pleno 2024? Não há uma semana de descanso para os adeptos. E surgiu mais uma história digna de Big Brother. E eu acho que nem no Big Brother há tanta polémica como tem havido nas últimas horas. É que há uma semana estávamos todos contentes a gozar com o Varandas, ele tinha dito que nos ia rebentar e acabou por ser rebentado. Uma semana após esse acontecimento, somos nós próprios que nos estamos a rebentar. Ai, de uma maneira que eu não pensava que ia acontecer. Mas, vamos lá. Sumarizando o assunto, o que é que aconteceu? É assim. O treinador adjunto de Sérgio Conceição Vítor Bruno, nas últimas horas, foi apontado ao Futebol Clube do Porto como treinador principal. E como vocês bem sabem, eu até sou a favor dessa ideia, pois acho que é um treinador interessante para promover então como treinador principal do Futebol Clube do Porto. Porém, no dia de ontem, os treinadores adjuntos do Sérgio Conceição, aqueles que estão juntamente com o Vítor Bruno na estrutura do banco do Futebol Clube do Porto, vieram a público apontar-lhe o dedo. Críticas atrás de críticas, rasgadela atrás de rasgadela. E o Porto, como é óbvio, teve que se pronunciar em relação a esta situação toda e lançou um comunicado a dizer que ia instaurar processos, basicamente, nestes elementos. Como se comunicados já não bastassem, ainda tivemos outro comunicado, agora por parte do Vítor Bruno, a dar o seu parecer. Concluímos isto, no final do dia, com vários posts dos filhos, e não só, da família Sérgio Conceição, a basicamente apontarem o dedo a Vítor Bruno, por outras palavras. Uma salgalhada, uma autêntica casa a arder. E aviso já, este vídeo provavelmente vai ser longo, porque lá está, eu vou ler a notícia do jogo direitinha, os comunicados do Porto, ou melhor, o comunicado do Porto e também o do Vítor Bruno, para que vocês possam estar a par de toda a história, mas eu nesses momentos dir-vos-ei, avancem para o minuto X para não estarem a ver o comunicado na íntegra, caso assim não o queiram, ok? Sobre o Vítor Bruno em si, acho que estamos falados. Eu próprio penso que seria uma boa opção para assumir como treinador principal do clube. Vamos avançar então diretamente àquilo que foi dito, neste caso em específico, por parte do treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Ele começou por dizer que o Vítor Bruno tinha ficado chateado pelo Sérgio Conceição ter renovado com o clube e os treinadores adjuntos não. Ou seja, que os outros elementos não tivessem renovado. Culpabilizou o Mister por este feito, quando na realidade a culpa está na direção. De acordo com aquilo que ele disse, o Sérgio Conceição renovou 2 dias antes do ato eleitoral e a equipa técnica iria renovar segunda ou terça-feira, porém o Pinto da Costa não ganhou as eleições e, portanto, isto ficou sem efeito. Acrescentou também que o Sérgio Conceição tinha noção que o Vítor Bruno queria tornar-se treinador principal e que ia assumir um projeto no estrangeiro, ou pelo menos tinha um projeto no estrangeiro em cima da mesa, para quem não sabe, era então a ida para o Qatar, mas desconhecia que tinha sido feito um acordo, nas suas costas entre aspas, com André Vilas-Boas para eventualmente assumir o cargo de treinador principal do Futebol Clube do Porto. Como eu tinha dito, vou agora ler a notícia na íntegra do jogo. Se quiserem avançar é simples, vou colocar um minuto na tela, avancem para esse minuto e assim saltam toda a parte chata, ou pelo menos a parte desinteressante para aqueles que não quiserem ouvir na íntegra aquilo que foi verdadeiramente dito. Diamantino Figueiredo diz que Conceição não é moda fit e que Vítor Bruno deixa muito a desejar. O treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Porto garante que se os adjuntos não renovaram, não foi por culpa do chefe de equipa e garante que Vítor Bruno disse que ia para o Qatar quando já tinha acordo com Vilas Boas.
Vítor Bruno prepara-se para terminar a ligação de 13 anos como adjunto de Sérgio Conceição para abraçar uma carreira como treinador principal que até poderá começar pela porta grande do Futebol Clube do Porto. Este processo tem causado muita polémica nas últimas 24 horas e há várias acusações de parte a parte. Conceição sente-se traído pelo seu antigo número 2 e este não terá gostado de ter ficado fora da renovação de contrato feita com Pinto da Costa há 2 dias das eleições. O Calem tornou entre os dois e Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que também trabalha com Sérgio Conceição desde o Olhanense, deu ao jogo a sua versão dos acontecimentos, garantindo ser mentira que os adjuntos não tenham renovado por responsabilidade do chefe da equipa e acusando Vítor Bruno de traição e de não ter conduzido bem todo o processo. É verdade que os adjuntos se sentem traídos por Sérgio Conceição na questão de renovação do contrato que não os contemplou. Não termos assinado não tem nada a ver com o Sérgio, mas com a administração anterior. É tudo completamente mentira, estão a fazer das coisas um pouco que não são. Aliás, o próprio presidente, quando assinou com o Sérgio, foi ao nosso departamento, onde estávamos todos os adjuntos, eu, o Vítor, Dembélé, o Eduardo, o Vedrano, e disse que nós íamos assinar na segunda ou terça-feira seguinte. Claramente que não tem nada a ver com o Sérgio. Estou há 13 anos com ele e é capaz de tirar do dele para nos dar. Inclusive, quando viemos para o Futebol Clube do Porto, veio ganhar menos de metade do que ganhava em Nantes e fez questão que os adjuntos viessem ganhar o mesmo. É puramente mentira aquilo que se está a tentar passar. Ainda para mais, o Sérgio, tendo contrato como tinha, fazia questão, como sempre fez, de que nós continuássemos. Mas porquê é que não assinaram a final? Não assinámos porque, entretanto, deu-se as eleições e Pinto da Costa perdeu. O próprio Sérgio disse ao Presidente para ir falar com os adjuntos e explicar. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o Sérgio não gostou que nós não tivéssemos assinado. O próprio Presidente disse isso à nossa frente, o Sérgio fazia questão disso, agora a outra administração vem e assina convosco, o que é natural. E o Sérgio fez questão até que o Presidente explicasse tudo isso. Acho uma maldade muito grande por coisas que cá para fora que não correspondem à verdade. E estou a falar como adjunto que não assinei contrato. O processo foi feito muito em cima. Exatamente. O Sérgio disse que contava connosco e nós igual. Isto está fora de questão. Estão a querer pôr naquilo que é o Sérgio. Estão a querer pôr coisas que não têm nada a ver. O Sérgio assina e manda aos adjuntos dar uma volta. Não é isso. Isso é impensável, quer da pessoa, quer do profissional. Estão surpreendidos com esta posição do Vítor Bruno. Está ele e estou eu, ainda por cima sabendo que o chefe dele tinha assinado um contrato, vai fazer um acordo com o clube, primeiro faz um acordo com o clube e só depois é que transmite ao Sérgio, que quer seguir sozinho. Estou indignado e já ando no futebol há 50 anos. O Vítor Bruno também falou com os outros adjuntos. Só falou com o Sérgio. Não sei se falou com mais algum colega, comigo não falou. Se não falou na altura, é porque também não tinha interesse que eu soubesse. Mas conseguem entender que o Vítor Bruno tenha vontade de abraçar uma carreira como treinador principal. Sim, claro, o problema é a forma como o processo foi conduzido. O Sérgio tem contrato com o Futebol Clube do Porto e não resolveu nada. Porque a decisão do Sérgio poderia ser vamos continuar. E ele já tinha feito um acordo para ser principal. E eu, estando numa estrutura, numa equipa técnica, sendo adjunto, ia falar com o meu chefe, neste caso com o Sérgio. Olha, desculpa, mas eles vieram falar comigo para, no caso de sair, assumir o lugar aqui. E até pedi a opinião. Aí seria uma coisa completamente diferente. Seguia o caminho dele sozinho, mas as coisas ficavam limpas. Ele disse na cara do Sérgio que ia para o Qatar, depois vem-se a saber pelo próprio presidente de Vilas Boas que o único que tem é o Vítor Bruno. É a pura verdade sobre o que se passou. Não queiram pôr o Sérgio como mal da fita. O Sérgio abdicava tudo, não precisa de dinheiro, não precisa disto, é pela paixão e pelo amor que tem ao clube. Agora volta tudo à estaca zero, quero ver como vão descalçar esta bota. E este acordo, supostamente, já existe há muitas semanas, estamos todos com ele, todos menos o Vítor, claro. Ainda haverá tal reunião na segunda-feira. Alguma coisa terá de acontecer. Eu não estou contra a decisão do Vítor, pode seguir o seu caminho, tudo bem. Agora a maneira como foi feita. Para todos os efeitos, ele sabia que o chefe dele tinha contrato e vai fazer um acordo. E um dia antes de ir de férias, num jantar, comunica que quer seguir sozinho, que vai para o Qatar e depois vem-se a saber que já tinha feito um acordo. Que homem é ele? Era o braço direito, é uma grande traição. Agora ele era homenzinho e dizia: Olha, Sérgio, tu vais embora, há um enorme desgaste e eles querem que eu assuma. Que dizes? O Sérgio era capaz de ficar chateado, mas dizia-lhe para fazer o que entendia. Agora, a maneira como foi, é feio mesmo. E agora vem uma bomba destas. Ninguém é obrigado a ficar eternamente. É como nos casamentos, mas saia com dignidade.
Ele começou com o Sérgio como preparador físico, deu-lhe a mão, independentemente do valor que tem, e tem valor em termos profissionais, mas como homem deixa muito a desejar pela atitude que tomou. Depois disto, o Futebol Clube do Porto pronunciou-se com um comunicado que eu vou agora também ler, em causa de declarações de funcionários com eventual relevância disciplinar. O Futebol Clube do Porto Futebol SAD informa que, tendo tomado conhecimento de entrevistas e declarações prestadas por determinados funcionários do clube, integrantes do corpo técnico da sua equipa principal de futebol, publicadas hoje em diversos órgãos de comunicação social, deu já instruções internas para que se iniciem os procedimentos tendentes a avaliar da relevância disciplinar das mesmas. Com efeito, poderão estar em causa, entre outros, a violação dos deveres de urbanidade, respeito e lealdade para com a entidade patronal, mas também para com outros trabalhadores, designadamente em face do teor potencialmente atentatório da dignidade pessoal e profissional de profissionais do grupo, colocando em causa o bom funcionamento da organização. Basicamente dizendo que instaurar processos disciplinares aos elementos que teceram tais palavras. É que lá está, no fim do dia, isto era completamente escusado. É um assunto para ser debatido e resolvido internamente. Porque é que estes indivíduos tomaram a atitude de vir a público e expor esta situação quando podia perfeitamente ter sido resolvido internamente? Não se entende. Ou melhor, esta situação era completamente escusada na medida em que, se o Conceição não tivesse renovado a 2 dias do ato eleitoral, nada disto teria ocorrido. No final do dia tivemos então um último comunicado por parte do interveniente principal, Vítor Bruno. Ele disse que o Sérgio Conceição tinha plena consciência de que ele queria assumir-se como treinador principal e existia efetivamente um projeto do estrangeiro em cima da mesa, terminando o seu comunicado dizendo que não tinha ficado minimamente chateado ou indignado pelo Conceição ter renovado com o clube e a restante estrutura não. Enquanto treinador adjunto da equipa técnica em funções junto da equipa de futebol sénior A do Futebol Clube do Porto, em face das múltiplas notícias difamatórias e caluniosas agora vinculadas em diversos meios de comunicação social, sobre uma pretensa traição ao técnico principal Sérgio Conceição, venho esclarecer o seguinte. Cumpre afirmar, desde já e para que não restem quaisquer dúvidas, que nunca traí, apunhalei pelas costas como de modo ardiloso se pretende inculcar, ou por qualquer modo fui desleal com o treinador principal Sérgio Conceição, com quem usei sempre da maior lisura, transparência e honestidade, impondo-se agora clarificar a verdade dos factos. Fui sondado poucos dias antes da final da Taça de Portugal, disputada no dia 26 de maio no Jamor, sob a possibilidade de treinar a título principal uma equipa num campeonato fora de Portugal, ao que a minha resposta foi peremptória, no sentido de haver abertura para discutir essa possibilidade, existindo o compromisso de conversar com o treinador principal Sérgio Conceição a esse respeito. Porém, e como, no meu modesto entendimento se impõe, tal só aconteceria depois de terminada a época desportiva. O que efetivamente aconteceu, de facto, tal assunto foi conversado de forma elevada, calma e civilizada entre mim e o treinador principal Sérgio Conceição no início desta semana. Compreendendo este perfeitamente as razões por mim avançadas, para o assumir de uma equipa a título principal, o mesmo aceitou a minha decisão e desejou-me, afinal, os maiores sucessos. Em função disso, encontro-me a avaliar correntemente as várias possibilidades enquanto ao meu futuro profissional, relativamente ao qual reservo a minha liberdade de escolha, cabendo a mim em exclusivo a decisão sobre o mesmo. A verdade é apenas e só esta. Toda a demais narrativa que terceiros mal intencionados estarão a tentar construir e inculcar é eivada de absoluta má-fé e totalmente falsa. Não passando de uma campanha orquestrada com o único e declarado propósito de me difamar, de me caluniar, procurando por todos os meios e com recurso a uma multiplicidade de intervenientes, assassinar o meu caráter, a minha reputação e o meu bom nome, o qual vem sendo construído há quase 2 décadas no mundo do futebol, grajeando, passo em modéstia, o respeito, consideração e amizade de todos com quem tenho travado conhecimento, tendo pautado a minha vida e o exercício das minhas funções com maior rigor, lealdade, dedicação e profissionalismo, empregando todo o meu saber e conhecimentos técnicos no desempenho da minha atividade e norteando a minha conduta, quer pessoal, quer profissional, pelos elevados princípios e valores que me foram incutidos. Mercê das ofensas e calúnias totalmente imerecidas de que tenho sido alvo e vítima, sinto-me profundamente injustiçado, vendo a minha família perturbada e em sofrimento diário e permanente,
quando sei que nada fiz de errado ou que possa justificar a campanha maquinada contra mim, urgindo como tal manifestar o meu frontal repúdio pelas notícias que vieram agora a público e às quais nesta sede se responde. Isto sem prejuízo de, a seu tempo e caso assim o considere necessário e pertinente à defesa da minha honra, reagir às mesmas em sede judicial. Por último, e aproveitando a oportunidade, sublinho que nenhuma das notícias surgidas nos últimos dias, alegadamente citando pessoas das minhas relações, as denominadas fontes próximas, apresentam qualquer fundo de verdade. Não fiquei minimamente melindrado. Pretensamente teria considerado esse facto como uma traição, o que não corresponde toda à realidade, com a circunstância de o treinador principal Sérgio Conceição haver renovado contrato com o Futebol Clube do Porto, ao invés da restante equipa técnica, sendo o mesmo, como é óbvio, livre de o fazer. Em momento algum, tal circunstância teve alguma relação com a minha decisão de seguir um caminho distinto da aludida equipa técnica. Nada tendo eu que ver com o lançamento de tais notícias, as quais são absolutamente destituídas de sentido ou fundamento. Um comentário ponderado e assertivo, à imagem daquilo que Vítor Bruno é, pelo menos é essa a sensação que dá cá para fora. E embora eu gostasse de saber se ele efetivamente tinha algum acordo ou tinha recebido alguma proposta para ser treinador principal do Futebol Clube do Porto por André Vilas-Boas, a realidade é que o Sérgio Conceição sabia do desejo dele de querer ser treinador principal. No caso, está em cima da mesa uma proposta estrangeira, claro que é diferente de se assumir como treinador principal do Futebol Clube do Porto, e o Sérgio Conceição até poderia ficar ligeiramente incomodado com isso, mas aí a decisão já era do Vítor Bruno, que o Conceição sabia que ele queria ser treinador principal, sabia. E o assunto teria de ser resolvido internamente. E por muito que o Conceição ficasse um bocadinho sentido com isso, por ser o seu sucessor, teria de aceitar, até porque o desejo em si já lhe tinha sido revelado, não é verdade? Se bem que com isto eu não entenda que o Conceição possa eventualmente ter ficado sentido. Eu percebo perfeitamente. Simplesmente não acho que faça sentido este alarido todo por um assunto que devia, mais uma vez digo, ter sido resolvido internamente. Quando ainda por cima nem sequer foi a Conceição que veio a público falar, mas sim os seus adjuntos. Para concluir o vídeo, tivemos então a reação por parte de Rodrigo Conceição, Moisés Conceição, a própria mulher do Conceição, em termos públicos, nas redes sociais. Sobre isso não vou falar, até porque não me cabe a mim e é compreensível que a família vá defender o Mister. Nada a apontar em relação a isso. Mas sobre este assunto é basicamente isto. Eu só espero que da próxima vez que aqui aparecer seja para tratar de um assunto mais alegre, porque sempre que eu venho aqui falar do Porto, caralho, há uma merda diferente todas as semanas. Deem-me um descanso. Mas pronto, é isto. Agradecer a todos os que viram até aqui. Deixem nos comentários qual a vossa opinião em relação a esta temática. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar aquele like, né? Não é, enfim, este vídeo seja bom ao ponto de vocês darem like, mas olha, se foda, pelo menos ajuda. E partilhem, né? Partilhem com os vossos amigos também para eles terem a oportunidade de ouvir, enfim, as notícias, mais deprimentes ligadas ao nosso clube. E pronto, vemo-nos numa próxima. Um grande abraço a todos, fiquem bem, tchau.